Por mais de 1.500 anos, peregrinos têm escalado uma montanha no Egito, acreditando ser o Monte Sinai. Milhões de pessoas, milhares de selfies, centenas de igrejas e monastérios. Mas e se eles estivessem no lugar errado? E se o verdadeiro Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, estivesse escondido a 300 quilômetros de distância, em território proibido da Arábia Saudita, e o governo não quisesse que você soubesse? Eu sou o seu anfitrião, e hoje você vai descobrir evidências arqueológicas que podem reescrever a geografia bíblica. Esta é a investigação mais controversa sobre o Êxodo. Prepare-se, porque o que você vai ver foi escondido do mundo por décadas. Primeiro, vamos ao local oficial do Monte Sinai. Desde o século IV d.C., cristãos identificam o Monte Sinai como Jebel Musa, literalmente Montanha de Moisés, no sul da península do Sinai. Ali está o famoso Mosteiro de Santa Catarina, um dos mais antigos do mundo. Mas existe um problema enorme com essa identificação. Primeiro, a geografia bíblica. A Bíblia diz repetidamente que o Monte Sinai fica em Midian, não no Egito. Em Êxodo 3, verso 1, lemos que Moisés levou o rebanho de seu sogro, sacerdote de Midian, até o monte de Deus, Horebe. Midian era o território que hoje conhecemos como noroeste da Arábia Saudita, não, a península do Sinai. O segundo problema é a ausência de evidências. Arqueólogos escavaram extensivamente ao redor de Jebel Musa por mais de 150 anos. Eles procuraram por altares antigos, inscrições hebraicas, sinais de acampamento massivo, qualquer evidência dos 2 a 3 milhões de israelitas. O resultado? Nada. Nenhum único fragmento de cerâmica, nenhuma fogueira antiga. Nada que indique que milhões de pessoas acamparam ali. O terceiro problema é o terreno. O espaço ao redor de Jebel Musa é estreito demais. A Bíblia diz que milhões de pessoas acamparam ao pé da montanha, mas o espaço disponível em Jebel Musa acomodaria no máximo algumas centenas de milhares. Simplesmente não cabe. Então, em 1978, aconteceu algo extraordinário. Lembra do Ron Wyatt? O mesmo arqueólogo amador que encontrou as rodas de bigas no Mar Vermelho. Wyatt estava obcecado com uma pergunta simples. Se o povo de Israel atravessou o Golfo de Acaba, para onde eles iriam depois? Seguindo a lógica geográfica, eles iriam para o leste, direto para o território de Midian. E foi quando Wyatt identificou uma montanha específica, Jebel al-Laus, a Montanha das Amêndoas, no noroeste da Arábia Saudita. E aqui começam as descobertas surpreendentes. Wyatt conseguiu entrar ilegalmente na Arábia Saudita, arriscando tudo, e documentou o seguinte. Primeiro, o topo da montanha é preto, como se tivesse sido queimado por um fogo intenso. Êxodo 19 diz que todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Geólogos confirmaram. Aquela rocha negra não é da mesma formação do resto da montanha. Algo a alterou. Segundo, no pé da montanha, ele encontrou um grande altar de pedra, com desenhos de vacas. Lembra do bezerro de ouro? Êxodo 32 descreve como Arão fez um bezerro de fundição. Terceiro, nas proximidades, ele encontrou 12 pilares de pedra arranjados em linha. Êxodo 24 diz: Moisés edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Coincidência? Ou correspondência exata? Mas aqui a história fica ainda mais intrigante. Logo após as descobertas de Wyatt se tornarem públicas, o governo saudita cercou toda a área ao redor de Jebel al-Laus com arame farpado. Colocou placas dizendo: Zona arqueológica, entrada proibida sob pena de prisão. Por que cercar uma montanha no meio do deserto? Diversos arqueólogos e jornalistas ocidentais tentaram visitar o local nas décadas seguintes. Em 1988, 2 pesquisadores americanos foram presos por 79 dias. Em 92, uma equipe de filmagem foi detida e teve o equipamento confiscado. O que eles estão escondendo?
A explicação oficial é a proteção de um sítio arqueológico sensível. Mas críticos argumentam: se é apenas uma montanha comum, por que tanto sigilo? Alguns especulam que se o governo saudita admitisse que o Monte Sinai está em seu território, isso validaria a narrativa bíblica de que aquela terra foi prometida aos israelitas. Geopoliticamente, explosivo. Vamos analisar cada evidência com mais profundidade. O topo queimado de Jebel al-Lawz tem uma coloração negra distinta. O geólogo Dr. Glenn Fritz examinou amostras e disse que a rocha mostra sinais de alteração causada por temperaturas superiores a 800 graus Celsius. Não há vulcões na região, nem incêndio natural que explicasse isso. A descrição bíblica fala de fogo sobrenatural. A evidência física é um topo de montanha queimado. No pé da montanha, há um grande altar de pedra com aproximadamente 8 metros de largura. Gravados na rocha, imagens de vacas, bois e figuras humanas de braços erguidos em postura de adoração. Exatamente o que a Bíblia descreve sobre a adoração ao bezerro de ouro. Próximo dali, há 12 pilares de pedra em linha reta, com cerca de 1,5 a 2 metros de altura cada. A Bíblia fala de 12 monumentos, um para cada uma das 12 tribos de Israel. A contagem bate, exatamente 12 pilares. E tem mais. Em Horebe, outro nome para Sinai, há uma rocha gigante rachada ao meio. A fenda tem sinais de erosão intensa pela água, mas está no meio do deserto. Êxodo 17 diz que Moisés feriu a rocha e dela saíram águas. Geólogos confirmam que aquela erosão só poderia ter sido causada por um grande volume de água fluindo da rachadura, a menos que a água tenha saído de dentro da rocha. Há também uma caverna proeminente na face da montanha. Em 1 Reis 19, lemos que Elias caminhou até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna. Se este é o Monte Sinai, então esta poderia ser a caverna onde Elias se escondeu. Finalmente, o espaço para acampamento. Ao contrário de Jebel Musa, Jebel al-Lawz tem um enorme vale em sua base, com aproximadamente 5 quilômetros quadrados, com capacidade estimada para 2 a 3 milhões de pessoas. Espaço suficiente para o acampamento israelita. Mas, claro, nem todos estão convencidos. A comunidade arqueológica tradicional levanta objeções. Eles dizem que as descobertas de Wyatt nunca foram publicadas em revistas científicas revisadas por pares. A resposta? Como publicar sem acesso se o governo saudita não permite escavações formais? Eles dizem que os desenhos de vacas podem ser de tribos beduínas posteriores. A resposta? A análise do desgaste da rocha indica que os desenhos têm milhares de anos. E por que desenhariam vacas em estilo tão antigo? Eles dizem que é tudo coincidência. Uma montanha com topo queimado, um altar com vacas, 12 pilares, uma rocha rachada com erosão de água, uma caverna, espaço para milhões, localizada exatamente em Midian, como a Bíblia especifica, e o governo cerca tudo? Tantas coincidências deixam de ser coincidência. Vamos comparar. Jebel Musa, o local tradicional, está no Egito, não em Midian. Nenhuma evidência arqueológica foi encontrada. O espaço para acampamento é insuficiente. Ele tem apenas a tradição a seu favor. Jebel al-Lawz, na Arábia Saudita, está em Midian, como diz a Bíblia. Possui múltiplas evidências arqueológicas que correspondem aos relatos. Tem espaço amplo, topo queimado, altar com vacas, 12 pilares e a rocha partida. A única coisa que não tem é a tradição antiga. A evidência aponta esmagadoramente em uma direção. Qual desses se encaixa melhor na descrição bíblica? A resposta parece clara, mas a controvérsia continua. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais investigações como esta.